castelo forte é o nosso Deus. Este ano, a Igreja Presbiteriana Independente de Alpinópolis completa 89 anos de organização. Nesse tempo, muitas lutas foram travadas, algumas tão grandes que muitos pensaram ser impossível de se vencer. Mas a história nos leva até o dia 29 de maio de 1932, na casa do Sr. Nicolau Jorge Salum. Ali, as duas congregações existentes na cidade, a Congregação de Poços e a Congregação de Ventania, foram organizadas em Igreja Presbiteriana Independente de Alpinópolis. E dessa data em diante, o Sr. Nicolau Salum, diácono, e seu filho presbítero Joaquim Nicolau Salum tomaram a frente dos trabalhos evangélicos na cidade. No mesmo ano, em 1932, esse mesmo diácono construiu por conta própria o primeiro templo dessa igreja, o qual foi consagrado no dia 14 de dezembro de 1932 pelo reverendo José Antônio de Campos. A igreja então cresceu celeremente, até que o inimigo do evangelho, não se contendo diante do solapamento do seu reino, insinuou uma multidão fanática, intolerante, imbuída de uma política religiosa secular violenta, a alvejar o templo, no dia 25 de dezembro de 1936, após a Missa do Galo na Igreja Matriz, por volta da 1h30 da manhã. O templo da Igreja Presbiteriana foi alvejado por mais de 300 tiros de carabinas, revólveres e diversas armas curtas, e depois, com marretas, eles derrubaram as colunas do gradilho que fica na frente do templo. Quebraram também as portas, as janelas e vidraças do templo, e juntando com os móveis que estavam dentro, inclusive o órgão, lançaram fogo, destruindo totalmente o templo e seu mobiliário. A igreja com certeza se abateu, mas ela não desfaleceu depois de tão grande luta. Depois de algum tempo, a igreja encontra abrigo na casa do Sr. Jorge Gonçalves Salum, posteriormente um diácono da igreja, até que fosse adquirida uma casa para que os crentes pudessem reunir-se e construir seu templo. Essa construção do novo templo chegou quase 20 anos depois, no pastorado do reverendo Domingos Bezerra Paz, e o templo foi concluído e consagrado no pastorado do reverendo Erasmo Stutz, no dia 31 de julho de 1957. Ela ainda foi reformada mais uma vez no ano de 2007, no pastorado do reverendo Jaime Jorge. A IPI de Alpinópolis sempre enfrentou muitos desafios, mas debaixo da graça de Cristo, conseguiu avançar com seu trabalho em prol do reino de Deus e está, então, comemorando seus 89 anos. Deus, quando põe alguém no mundo, ele tem um propósito para quem quer que seja. Todos nós, tanto o justo quanto o injusto, acaba tendo o propósito dele. E nós recebemos um convite da irmã Zeila e do pastor Jean. Primeiro foi a Zeila, perguntou para a Inês: vocês já foram na nossa igreja? Ela falou: ninguém nos convidou. Ela falou: então, comigo, chá comigo, chá comigo. E um dia ela apareceu aí, ela e o Jean, e eles fizeram esse convite. A Inês foi a primeira a aceitar. Foi no aniversário da igreja. No aniversário da igreja. Ela foi. Ela começou indo, passou 3, 4 vezes que ela foi e falou assim: o que você está achando? Ela falou assim: olha, eu parece que renasci de novo. Eu falei: então mais justo do que se ela vai, eu também vou.
Aí eu comecei a ir também. Adquiri um câncer. Não me preocupei. Aí eu já tinha me lembrado. Se Deus me tirou 2 vezes, não é a terceira que eu vou, não. Graças à igreja, todo mundo orou, todo mundo. Me entreguei na oncologia, isso em 2017. De lá pra cá, nada mais. Graças à igreja e a todos. Eu desde criança, eu fui embora daqui com 17 anos. Quando eu era criança, eu ia na missa das 9 na igreja católica, que era a missa das crianças. E eu via o pai da Zeida descer de terno com a mãe, e elas, tudo de vestidinho rodado, comprido. E eu olhava para gente, que vontade de ir na igreja deles. E passava perto daquela igreja e dizia, que vontade de entrar nessa igreja. Mas a minha avó falou que aqui não pode entrar. Eles não deixam entrar, e quem é católico não pode entrar, e não, é protestante. Eu nem sabia o que era ser protestante. Olha, o dia que a Zeila me convidou para ir na igreja, foi a maior alegria que eu tive. Eu disse sim na hora, porque o sonho de criança era ir para a igreja, servir a Jesus, e era na igreja presbiteriana. Não é que eu quero ser evangélica. Não, meu sonho era ser da igreja presbiteriana. E hoje eu sou com muito amor. Meus irmãos queridos, A nossa família lá é vocês, É vocês. é a nossa família. essa é a nossa família. Eu posso ter Lá. sido abandonada pela igreja, pela família Mas de pelos sangue, irmãos da igreja, mas fui acolhida tanto pelo o irmão da igreja, quanto acolhida por Jesus. Eu tive o privilégio de ter nascido em um lar cristão. Meus pais me levavam para a IPE de Alpinópolis desde pequena. Eu pude frequentar a escola bíblica dominical e os cultos da noite, na medida que eles podiam me levar, né? E eu me sinto privilegiada por isso, ter tido essa oportunidade de ter aprendido desde pequena sobre a palavra de Deus. Eu me sinto muito feliz em estar na casa de Deus. Eu tenho muita alegria em poder estar na casa do Senhor. Thor, você gosta da igreja? Que tanto? Tantão? A igreja, para mim, ela é tudo. Como se fosse a minha casa. Olá, tudo bem? Boa noite. A igreja faz parte da minha vida porque Deus me escolheu para me estar na igreja. Desde mais nova, eu ouvi a palavra de Deus com uma tia do Rodrigo, que era da presbiteriana. Nunca tinha pegado para ler, ela mostrou os 10 mandamentos para mim. E a partir daí eu comecei a ir. Deus foi trabalhando aos poucos na minha vida, né, aos pouquinhos, e continua trabalhando. E eu sou muito agradecida. Lá é a minha esperança, eu faço parte, e Cristo é a cabeça da igreja. Eu estou muito feliz e grata ao Senhor por ter me escolhido ser sua filha. Tchau a Há todos. muitos anos eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana a convite de uma irmã que até já faleceu, a Maria da Dona Joana. E fui um pouco e sentei junto com mais 2 irmãs, 2 senhoras que só tinham esposo cristão, elas não. E eu gostei demais e continuei indo à igreja. Continuei indo, até que eu estou ali até hoje. Foi na época do pastor Conan. Nós começamos, eles me convidaram para a igreja. Então eu fico feliz porque a partir daí eu comecei a ver a diferença, a grandeza do Evangelho na nossa vida. E um dia eu fui à escola dominical e a dona Marta falava sobre paz. Eu fiquei pensando, que paz é essa que eu nunca havia sentido? E ela falou sobre paz de uma maneira que eu entendi
e que eu comecei a sentir aquela parte por causa disso que fomos frequentando, as crianças sempre também juntos. Temos um grande testemunho para dar, porque o Samuel, como cristão, todos nós somos cristãos. Eu e nossos 4 filhos, os netinhos, as netinhas, a nora, e assim o genro, e assim nós ficamos felizes, porque todos nós aceitamos o Evangelho nessa igreja, e eu vou fazer já 81 anos, e estou lá até hoje. Parabéns, igreja. Amém. Meu pai já era um crente, em 1938. Estou muito feliz por mais um aniversário da nossa igreja, né? A IPI de Alpinópolis. Já fazem muitos anos que eu estou na igreja. Eu me converti em Passos e logo vim para Alpinópolis, então eu falo que a minha conversão até foi aqui, né? Aí vim, já tinha feito meu batismo, conheci meu marido, criei meus filhos, todos, os 3, na escola bíblica dominical. Agradeço todos os professores, pastores que passaram pela igreja, né? Foi muito bom para os meus filhos, para mim, para o meu marido, tem sido muito bom. E os problemas que apareceram foram de fáceis resoluções, porque Jesus sempre estava conosco na nossa caminhada. E eu agradeço muito por cada irmão da IPI. Lembro muito bem do dia que eu cheguei, das irmãs que nem aqui não estão mais, a Dona Lucia, a Dona Lolode. Sou muito agradecida pelo acolhimento e que Deus possa estar abençoando a igreja, que ela possa fazer muitos e muitos aniversários. E que todos os pais possam recorrer à escola bíblica dominical, que é uma bênção para os filhos. Que eles cresçam no conhecimento de Jesus. Tchau. E um versículo assim que eu amo muito, né? Tem muitos que a gente ama, né? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O IPI de Alpinópolis é extremamente importante na minha vida, na minha história, né? Porque foi através aí do trabalho dela e do testemunho de quando o tempo foi queimado, que meu bisavô, minha bisavó e a família se converteram. Aqui na igreja, minha avó, Lucy, teve oportunidade, privilégio de trabalhar durante toda a vida e servir. E também, daí vieram o restante da família, meu pai também, e eu desde a adolescência tenho essa oportunidade de estar junto. Aqui foi a igreja que eu fui batizado, onde eu aprendi tanto, onde eu fiz grandes amigos. E hoje é onde eu tenho o privilégio de trabalhar e de servir. E o meu desejo é que Deus continue abençoando, sustentando essa igreja, agora nos 89 anos, como fez durante esses 89 anos e durante muito tempo ainda. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa parte do povo dele aqui na IPI. Através da igreja presbiteriana, através dos irmãos, é que eu conheci a palavra de Deus, né? E eu sou muito grato por isso, porque sem Deus a gente não faz nada. E eu agradeço muito a Deus por ter conhecido a palavra de Deus. Já li a Bíblia 8 vezes, estou inteirando a 9ª vez, de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse. E também agradeço muito a Dona Maria Lissa, a Dona Marta Deltide, que com elas eu tive aulas lá na igreja e aprendi muito sobre a palavra de Deus, sobre ser uma dona de casa, aprendi muito tudo isso. E eu agradeço muito os irmãos daqui de Alpinópolis, que é a minha família. Então, muito obrigado por isso. Desde eu menino, quando eu era analfabeto, eu via falar de Jesus Cristo. Eu falava, esse povo da Júlia Ferreira aí são crentes, eles têm um livro que conta a vida de Jesus Cristo. Eu quero aprender a ler para mim ler. Então, graças a Deus, que na minha casa foi só eu que aprendi a ler dos meus irmãos. 6 irmãos, só eu. E eu comprei o livro e estou lendo e vim para Alpinópolis em 85. Graças a Deus, fui muito bem recebido pelos irmãos. Tenho sentido muito bem nessa igreja aqui, tenho sentido abençoado. E aqui, sempre, os irmãos estão dando uma ajuda a gente, dando assistência.
E nem sei como agradecer a Irmandade de Alpinópolis. Tão legal que são com a gente. O pastor Edetilde deu aula pra gente à noite aí, explicou muita coisa. Então, eu sou muito grato ao pessoal daqui. Penso que Deus abençoe sempre essa congregação. E cada dia ela esteja mais próxima de Deus. Oi, pessoal! A IPI de Alpinópolis é a igreja da nossa família, onde nós aprendemos de Deus. Amém. Em Jesus, amém. Tchau, tchau! Olá, meus amados irmãos. Não podia ficar de fora desse vídeo que marca os 89 anos de organização da nossa igreja. Sou muito grato a Deus pelo privilégio de poder servi-lo junto à IPI de Alpinópolis, principalmente numa data como essa, 89 anos de organização, em meio a um tempo tão complicado como a pandemia na qual nós estamos inseridos. Isso é um grande privilégio para mim, porque embora os tempos sejam de grande desafio, nós temos absoluta certeza de que Deus continua cuidando de nós, de que Deus continua nos levando adiante. E a minha oração é que por muitos e muitos anos, até o Senhor tornar para nos buscar, nós estejamos firmes, com as portas abertas, proclamando o Evangelho da salvação do nosso Senhor. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.